professora Joana Lúcia, professora de FTM de Ciências. Na aula passada, expliquei para vocês sobre a nova pirâmide alimentar. Nós vamos entender o que está por detrás da nutrição, né? O metabolismo. O que é o metabolismo? É a fisiologia plena e perfeita dos órgãos. Um sistema está na dependência do outro. Nós vimos que existem animais totalmente primitivos, como, por exemplo, as esponjas, né? O desenho do Bob Esponja é uma forma mais criativa e didática de falar das esponjas. As esponjas não têm sistema nenhum. E nós, mamíferos, somos considerados animais superiores porque temos uma intricada rede de órgãos e sistemas que funcionam interligados de forma relacionada um com o outro. Então, todo o alimento que eu como para quê? Para que a gente come? O aluno vai dizer, porque tem fome. E por que a gente tem fome? Né? A fome, ela é um sentimento, é um aviso que o seu cérebro produz para dizer que está na hora de mandar nutrientes, né, para o corpo, para que possa ser produzida energia para o funcionamento das células, dos tecidos e dos órgãos. Muito embora algumas pessoas tenham alguns distúrbios alimentares, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas existem aquelas pessoas que têm fome demais e aí podem desenvolver obesidade, e pessoas que sentem fome de menos e podem desenvolver certos distúrbios, como anorexia, pessoas que querem comer, comem e depois regurgitam, que é a bulimia, e assim por diante. Mas agora o nosso objetivo é entender esse sistema. O sistema digestório, também chamado de digestivo, né? Ele vai fazer a digestão. E o que é a digestão? É a quebra do alimento. Pensa você comeu uma banana. As células do seu corpo são muito pequenas. Se eu pegar uma agulha ou uma ponta de lapiseira e fizer um furo em um papel, ali dentro caberia cerca de 50 células, né? Então, as células são muito pequenas. Como fazer o nutriente entrar numa estrutura tão pequena? Logo, esse nutriente terá que sofrer também mudanças. Ele vai ter que ser processado, ele vai ter que ser quebrado. E é aí que entra a digestão. Então, o sistema digestivo, ele vai fazer a quebra dos alimentos, né? O sistema digestório, que agora é o nome mais recente, vai fazer a quebra dos alimentos a ponto de ser absorvido e cair na corrente sanguínea. O sangue, ele é um táxi para o nosso corpo. Ele é um fluido, um líquido que carrega os nutrientes, substâncias, anticorpos, tudo que você quer saber de alguém está no sangue, né? Querem saber se um jogador de futebol usou drogas, faz exame de sangue. O sangue, ele é formado, né? Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ele. Mas no sangue fica as substâncias que você utilizou, a comida que você comeu, o líquido que você bebeu. Alguns ficam por horas, como é o caso do álcool. Alguma substância fica até por 90 dias, dependendo de algumas drogas, como cocaína, entre outras drogas. E algumas ficam pro resto da vida, né? Se você teve catapora e curou-se, né, da catapora, você vai desenvolver anticorpos que ficarão ali pro resto da sua vida. Se porventura o vírus sofrer mutação, aí você pode ter a herpes zoster, que é uma doença ocasionada, né, pelo vírus da catapora que sofreu mutação dentro de você. Caso contrário, você não terá mais a catapora. Então, o sangue é o nosso registro, ele tem todas as nossas informações e é ele quem vai levar todos os nutrientes a todas as células do corpo, né? E para que o sangue faça isso, faça esse trabalho, é necessário que o sistema cardiovascular, ou seja, o coração, vá colaborar nesse propósito de impulsionar o sangue para ser limpo, ganhando oxigênio e liberando gás carbônico,
e o sangue, que é sujo, digamos assim, rico em gás carbônico, para liberar esse gás e voltar a ter maior quantidade de oxigênio. Então é isso que a gente vai entender, a relação entre a comida, a digestão, a absorção, a distribuição desses nutrientes e a produção de energia. Tudo isso precisa acontecer para eu produzir energia para os órgãos funcionarem. Ah, professora, entendo. Mas que tipo de energia é essa? Energia elétrica. Hã? É, energia elétrica. Existem dentro de nós, os nossos neurônios funcionam por energia elétrica. É um mini volt, é uma baixa voltagem, mas é energia elétrica, né? Se fosse alta voltagem, você pegava a tomada, colocava no nariz ou na boca e a TV ia funcionar, né? Nós não temos tanta energia assim, mas é por corrente elétrica que o cérebro se comunica com o nosso corpo. Então, para eu levantar a mão, ó, eu levantei a mão direita. Primeiro eu pensei, eu fiz uma sinapse, né, dentro dos meus neurônios aqui do cérebro, que é uma corrente elétrica. Eles vão emitir uma corrente elétrica que vai passar para o nervo, do nervo vai passar para os neurônios motores, que vão dar choque no músculo, ele vai se contrair, vai puxar a mão, vai fazer o movimento. Então, tudo isso é muito rápido e tudo isso vai funcionar por meio de corrente elétrica. Se eu estou vendo e estou ouvindo, é porque a minha retina está absorvendo luz, essa luz vai ativar as células que vai transformar esse estímulo em corrente elétrica, que vai mandar para o meu cérebro para ele identificar se a imagem é conhecida ou não e dizer, né, buscar na memória para saber o que se trata. Se eu estou ouvindo, a mesma coisa, o som vai entrar no meu ouvido, vai me balançar a membrana do tímpano, que vai atingir os 3 ossos pequenininhos, que mais à frente eu falarei para vocês sobre eles, e vai atingir o nervo óptico, vai produzir corrente elétrica que vai chegar ao meu cérebro para identificar o som que eu estou ouvindo. Se é um cachorro, se é um fusca, se é alguém gritando, tudo isso eu consigo identificar por meio da corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica produzida, ela pode ser armazenada ou ela pode estar ali no corpo, né, em uso. E essa corrente, essa energia é produzida pelas células a partir dos alimentos. Então, eu preciso me alimentar para produzir corrente elétrica, para produzir energia, essa energia para que os órgãos funcionem, para que eu veja, para que eu ouça, para que eu pense. Dormindo eu gasto energia, trabalhando eu gasto energia, o nosso corpo gasta energia o tempo todo, a não ser depois que você morre, que as células vão morrendo gradativamente, vão deixando de produzir e de consumir energia. Caso contrário, a gente necessita de energia, né? Quando a quantidade de energia está baixa, o seu corpo prefere fazer o quê? Desmaiar você a ponto de alguém socorrer e te levar para o hospital para que restabeleça a pressão e o que está de errado para que você volte a produzir energia, né? Quando eu como demais, eu produzo energia demais. Geralmente o corpo humano ele é programado para guardar essa energia em excesso sob a forma, né, de glicogênio, uma substância química que vai ser guardada, os átomos, né, que compõem essa substância química vai guardar essa energia por até 3 dias no fígado. Caso você não faça nenhuma atividade física e continue comendo que nem uma draga, você vai ter esse glicogênio transformado em triglicerídeos, que são gorduras, né, óleos. Esses triglicerídeos vão ficar armazenados dentro das células chamados adipócitos, que vão ficar embaixo de sua pele, e aí surgem os famosos pneuzinhos, né, camadas de gordura. Então, a obesidade é um problema sério, não porque é estético, mas é um problema sério porque aumenta a massa do seu corpo, te dá mais fome, você tende a comer mais, você tende a engordar mais e o seu coração não cresce, o seu coração
tem a função de bombear sangue para todo o corpo, e esse corpo está só aumentando e ele entra em sobrecarga a ponto de entrar em colapso. Quando ele sofre, né, um infarto, a pessoa morreu ou teve um infarto, o parte do coração morreu ou o órgão todo morreu porque não conseguiu mandar sangue para todo o corpo, né? Sem contar que o excesso de gordura pode se acumular dentro das veias, das artérias, obstruindo a passagem do sangue, e naquele local pode ter uma ruptura, né, do sangue. Se for do cérebro, um derrame cerebral. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem como é que é um pouco da nossa fisiologia humana. Eu não sou médica, né, sou só bióloga, só tenho faculdade de ciências biológicas, mas a gente tem uma noção de mais ou menos como é que funciona para passar para o nosso aluno como que é, né, essa fisiologia, e também para ele ter uma noção de que a vida saudável, ela é importante, né? Ah, eu quero ter um corpo perfeito, eu quero ter um corpo bonito. Nem sempre um corpo bonito é sinônimo de ser saudável. Às vezes a pessoa é magra, mas está cheia de colesterol, né? Às vezes a pessoa é obesa, ela está acima com sobrepeso, mas as taxas de açúcar e de colesterol dela, triglicerídeos, estão na quantidade ideal, ela só precisa tomar cuidado. Então, essas informações, nós, adultos, professores, pais, pedagogos, precisamos ter, até mesmo para ter uma vida saudável e também para auxiliar as crianças na compreensão dessa máquina chamada corpo humano, tá certo? Então, olha só, vamos lá, vamos entender, né? Eu comi arroz, feijão e carne, e verdura no almoço. Todos esses nutrientes, esses alimentos vão sofrer a digestão, vão sofrer o papel de absorção, e aquilo que o meu corpo não digeriu ou não absorveu vai ser excretado, né, na forma de fezes pelo ânus. Uma prática de ensino bem legal é fazer com os alunos um texto, biscoito que eu comi. Quando eu, Joana, vou trabalhar esse conteúdo, eu faço essa prática, faço sempre quando eu posso, tá? Você dá um biscoito para a criança, depois você pede para ela desenhar, se ela não domina a língua escrita, ou para ela escrever um texto explicando o caminho do biscoito que eu comi. Uma coisa certa, eles sabem e eles escrevem que vai entrar pela boca e vai sair pelo ânus. Mas até sair, eles falam uma série de coisas que você morre de rir, mas não ria na frente deles. Guarde, tá? Para servir de diagnóstico, para depois que eles aprenderem, eles veem o que eles sabiam, o que eles passaram a saber. Isso se chama ressignificar, aonde o aluno percebe o que ele sabia que estava certo, aquilo que ele pensava que estava certo e não está, e passa a saber da maneira correta. A boca, pessoal, a boca, ela faz parte do sistema digestório, né? É a entrada do alimento, a entrada de ar, embora não seja correto respirar pela boca, porque você vai engolir poeira, ácaros e bactérias, mas a boca, ela serve, além de falar, né, ela está envolvida no processo de digestão. Então, na boca, eu tenho meu início da digestão. Vai acontecer dois processos, a digestão química e a digestão mecânica ou física. O que é a mecânica ou a física? É os dentes que vão fazer a quebra, vão quebrar esse alimento. A língua, ela tem a função de movimentar o bolo, formar o bolo alimentar, que é a união da saliva com o alimento. Sem contar que a língua, ela tem as papilas gustativas, que são áreas em que ela consegue sentir o sabor, né? Então, eu tenho a região do amargo, do doce, do azedo, né? E abaixo da língua, nessa região aqui embaixo, abaixo da língua mesmo, que a gente chama de assoalho da boca, eu vou ter as glândulas sublinguais, que vão produzir a saliva e vão lançar para dentro da boca
né? Eu vou ter, então, a glândula sublingual e aqui, nessa região, eu vou ter as outras glândulas que vão, as submandibulares, né? Submandíbula tá aqui. Então, submandibulares e embaixo da língua, sublingual, elas vão produzir a saliva e vão jogar dentro da boca. A saliva vai envolver o alimento e a saliva ela tem uma enzima chamada de amilase ou pitialina. Então, a saliva ela vai começar a digestão dos alimentos, a digestão química, tá certo? Existem algumas práticas de ensino que vocês podem estar fazendo com os alunos para eles aprenderem a ação da pitialina ou da amilase. O nome já diz, amilase, ase é quebra, amido, quebra do amido, quebra do trigo, tudo que tem trigo, milho, tem amido, né? Então, se eu puser um chocolate, um pouco de açúcar, um suspiro, um miolo de pão na boca e deixar parado, mesmo que eu não mastiga, a saliva vai envolvê-lo e ele vai começar a desmanchar. Tem uma prática de ensino meio nojenta, mas eles conseguem perceber isso. Você pode pegar, por exemplo, um suspiro ou um pão, né? Pedir para os alunos cuspirem em cima desse pão e colocar num outro pedaço do mesmo pão água. Eles vão perceber que aonde tem água, o pão só vai ficar inchado, mas ele vai ficar íntegro. Aonde tem saliva, né, onde cuspiram, é só saliva, tá, gente? Não é para botar catarro, não. Onde tem saliva, ele vai começar a se deteriorar, se dissolver. Isso é a digestão química acontecendo, tá? Então, a boca, ela vai reconhecer o sabor do alimento, ela vai ajudar a formar o bolo alimentar, a saliva vai ajudar a fazer a digestão química desse alimento, principalmente do amido. O amido começa a ser digerido na boca e continua no decorrer do caminho que vocês vão conhecer daqui a pouco, tá certo? A glândula parótida, ela é uma glândula que é uma glândula, a gente tem os dois lados, né? É a glândula que dá quando inflama, é a famosa cachumba, né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas é a glândula que vai estar usando para fazer a saliva. É um nome da submandibular, tá? Aqui nós temos a região da faringe, tá? Faringe, aqui, ó. A faringe e a laringe são dois tubos. Na verdade, pessoal, o sistema digestório, ele é um tubo, ele é um grande tubo, tá? Que tem especializações. Então, ele tem áreas que ele tem uma determinada função, ele tem áreas que ele é dilatado, como, por exemplo, aqui, ó, ele sofre uma dilatação aqui no estômago, né? Nessa região do estômago. Mas ele é um grande tubo que começa da boca e vai até chegar ao ânus. Então, cada parte desse tubo tem uma função e ele recebe uma nomenclatura, certo? É importante salientar que o sistema digestório, ele se movimenta, ele é formado por músculo liso, que tem movimento involuntário, e o nome desse movimento é chamado de movimentos peristálticos, né? O peristaltismo, ele muda de pessoa para pessoa. O meu intestino é lento. É porque essa pessoa tem movimentos peristálticos mais lentos. Então, elas podem evacuar uma vez ao dia, ou de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, uma semana, 15 dias sem evacuar. Tem sistema digestivo, digestório, né, muito lento, sem contar que a alimentação dessa pessoa pode estar errada, né? Ela está comendo poucas fibras. As fibras, né, as folhas, as couves, alguns frutos, alimentos ricos em fibras, retém água. E quando o bolo alimentar retém água nesse intestino, facilita os movimentos peristálticos, estimula isso acontecer e a pessoa consegue evacuar com mais facilidade.
Quando a pessoa come muitos carboidratos, não é de comer verdura, não é de comer frutas, fibras, vegetais, esse cocô pode ficar tão seco a pé. E como é que a gente elucida para o aluno? Como é que a gente explica para o aluno? Fácil. Pega uma meia calça e uma folha de papel. Vamos fazer? Só um instante. Então, por mais simples que esse experimento possa ser, às vezes até idiota, para a criança não é. A criança, ela precisa de visualizar, de tocar, para ela entender e aprender.